Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus, trazendo reflexões, análises sobre mais um texto trazido por Emmanuel no livro Fonte Viva, né? Hoje o capítulo 117, que tem como título Possuímos o que Damos. Tem a citação inicial de Paulo ainda. Logo quem? Paulo, né? Mais bem-aventurado dar do que receber. Está em Atos, capítulo 20, versículo 35. Então, isso é o que nós vamos conversar hoje, que vai se refletir por toda a semana, né? Fazer nossa prece inicial, pedindo a Jesus, aos bons amigos espirituais, que possam nos intuir para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje e pedir sempre aos bons amigos espirituais, nosso mentor, espírito protetor, que possa sempre nos assistir, estar conosco, nos intuir, nos guiar, nos orientar no caminho certo a ser seguido. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então começar a leitura, ok? Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova recordam da palavra dinheiro. Não é verdade? Quando a gente fala, é mais bem-aventurado dar do que receber. Dar o quê? Dinheiro. Questões materiais, de uma forma geral. É o que a gente associa. É isso que a Emmanuel está falando aqui nesse parágrafo inicial, que a gente associa. Tá certo? Tá errado? Vamos descobrir aqui o que Emmanuel fala, né? Vamos continuar. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Ou seja, esse mais importante dar do que receber tem um lado relacionado aos bens materiais, né? Fazer a caridade material, né? Ou seja, eu abri meu guarda-roupa e eu vou verificar que roupa eu não uso, que roupa não me serve mais. E eu vou pegar essa peça e vou doar para alguém ou para alguma instituição que esteja precisando. Porque, de repente, aquela roupa que está guardada lá, um tempão, aquele cobertor, aquele casaco, aquela camisa, aquela calça, essa peça vai ser extremamente útil para alguém que esteja precisando, que está no meu guarda-roupa guardado, né? Eu vou doar o quê? De coração. Agora, tenhamos bom senso, né, gente? Não vamos doar aquela peça que está rasgada, né? Se está rasgado, se ninguém não tem condição de uso, não é doação, é lixo, é descartar, né? Aí você tem que fazer aquela pergunta, vem cá, essa peça que está aqui guardada, eu usaria? Eu usaria, com certeza, está nova, não digo nova, mas que esteja em condições de uso, as mínimas condições de uso. Eu usaria, então eu vou doar. O raciocínio é mais ou menos esse, né? Isso em relação à peça, né? É só um exemplo aqui em relação a essa questão de bens materiais. Também o dinheiro, como Emmanuel falou aqui no parágrafo anterior, né? As casas espíritas, algumas têm as mensalidades, né? Dá um nome que agora fugiu, mas vamos colocar como mensalidade, como sinônimo, que é uma importância que a pessoa pode doar quanto quiser, R$1, R$10, R$50, R$100, não importa, R$1, centavos, pode ajudar? Ajuda, né? Porque são despesas que a casa possui, né? Para poder pagar a conta de luz, pagar despesas, manutenção a serem feitas,
né? Isso tudo, infelizmente, faz parte, né? Então, são doações que, pegando um daqui, um dali, um de lá, né, já ajuda, né? Lembrei, quadro de associados, né? O nome é esse, quadro de associados. Então, são exemplos em relação a essa questão de bens materiais. Mas tem também uma outra coisa que Emmanuel coloca aqui nesse parágrafo, que são os bens espirituais, né? O que é? É doar o tempo, o nosso tempo de ouvir o outro, o nosso tempo de nos dedicarmos ao outro, de doarmos ao outro, fazer a caridade, talvez a caridade mais difícil de ser feita, que é a caridade moral. A caridade moral. Vamos continuar aqui. Às vezes você, antes de mais nada, às vezes você doa o seu tempo, doa o seu ouvido para ouvir o outro, só para ouvir, gente. E ele fica falando, papá, papá, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, papá, nananana. No final ele fala, Ricardo, olha, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu estava precisando falar. Só isso. Falar, desabafar com alguém. Você não precisa falar nada agora, Ricardo. Pensa no que eu te falei. Depois você me orienta. É normal acontecer isso. É a doação do tempo, doação do seu ouvido. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que a doação permanente se multipliquem ao infinito. Tudo que eu dou, principalmente nas questões relacionadas aos bens espirituais, vamos chamar assim, tudo que eu dou, ele cresce. Nós somos ajudados, o outro também é ajudado. E ajudando o outro, isso vai se multiplicar por toda a humanidade. É isso que Emmanuel coloca aqui, né? Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Que acabamos de falar. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo. Olha só a importância desse parágrafo, é o último parágrafo aqui do texto, por sinal. Olha só o que está sendo dito aqui por Emmanuel. Vamos prestar muita atenção. Muita atenção. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e o teu tempo. Em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Prestaram atenção? Isso serve para todos nós. Ou seja, a partir do momento que eu dou alguma coisa, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o bem material, se eu dou também, além do dinheiro, eu dou também o meu interesse afetivo, de coração, alma para alma, eu dou saúde, dou alegria, dou meu tempo, palavras de incentivo, acolhimento, né? E ele fala aqui, em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor. Quer dizer, o que vai voltar para a gente se eu fizesse esse trabalho de doação? Que o universo, gente, é troca, é equilíbrio. Se eu dou algo, eu vou ter uma retribuição desse algo.
né? É lei de ação e reação. Estamos vinculados a essa lei. A lei do retorno. A lei de causa e efeito. Isso é uma lei que nós estamos diretamente submetidos a ela. Então, a partir do momento que eu vou dar, como ele está colocando aqui, interesse afetivo, saúde, alegria e tempo, eu até complementei, né? Acolhimento e tal. O que eu vou receber de volta? Vou receber farpas? Não. Eu vou receber de volta o quê? Interesse afetivo, saúde, alegria e tempo. Ele continua aqui no texto para concluir. Em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje, amanhã, nesse mundo e na vida eterna. E a pergunta, o texto acabou, tá? Acabou o texto. Agora, a pergunta que eu deixo aqui, para que nós possamos pensar, é o seguinte: você que está me assistindo, você que está me ouvindo, isso serve para mim também, tá, gente? Para eu me perguntar também sobre isso. Para você que está me assistindo, você que está me ouvindo, como está o nosso trabalho de doação? Como eu tenho me doado para o próximo? Essa é a pergunta. Cada um vai responder. Porque tem que estar de acordo com esse último parágrafo aqui do texto. Tem que estar de acordo com isso daqui. Se não estiver de acordo com isso daqui, a segunda pergunta é: o que eu tenho que fazer para me adequar? O que eu tenho que fazer para me adequar? Vamos pensar um pouco sobre isso nessa semana, como dever de casa, combinado? Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.